Boa noite, irmãos, tudo bom? Feriado, quinta-feira, vamos mais uma live. Hoje nós vamos terminar o primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses. Vamos ver os versículos 8, 9 e 10, tá bom? Que Deus nos abençoe, que cuide de você, cuide da sua família, da nossa igreja, possa cuidar desse país que tanto sofre, cuidar dos médicos, dos enlutados, cuidar dos enfermeiros, cuidar dos auxiliares, dos assistentes, cuidar de todo mundo. Eu quero agradecer a Deus pela vida da nossa igreja, pela vida da igreja presbiteriana no Brasil, pela igreja batista, pela igreja metodista, pela Assembleia de Deus, pela igreja congregacional, enfim, metodista e as igrejas que têm servido ao Senhor. Eu quero também falar para o Lucas Riposati que eu estou com saudade dele. A Ana Maria eu a vi ontem, né, Ana Maria? Então nós não estamos com tanta saudade assim, mas a gente pode ver de novo. O Santos lá de Birigui, Deus te abençoe, Santos. A Anister, Deus te abençoe também, Anister. E vamos aguardar, porque a Niete daqui a pouco tá aí. Ó, Jaime, amanhã é dia dos namorados, não esqueça de mandar umas barcas, umas gamelas para nós, tá bom? É isso aí. Deus te abençoe, ô Jaime. Minha filha vai pedir também uma barca dessa aí, se arruma uma caprichada para ela, hein? Ô, meus irmãos, nós vamos então hoje ver 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ver os versos 8, 9 e 10 e vamos encerrar. Maria Lúcia, dê um abraço no Paulo e assim que terminar a pandemia, Maria Lúcia, eu quero ir lá tomar um café com o Paulo, bater um papo, porque ele é minha ovelha amada e querida. Deus te abençoe, Nayara. Luciane, tudo bem? Como vai, Varginha? Aquela terra boa? Como vai seu marido? Como vai seu filho? Deus abençoe vocês e nós estamos muito felizes. E então vamos para frente que atrás vem gente. Deus abençoe a todos que estão aqui. E ontem nós terminamos no versículo 7 e agora nós vamos começar no versículo 8. Diz assim, eu vou repetir para quem chegou agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8, 9 e 10. Lenice, boa noite. Diz assim, boa noite, Nayara. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Tá vendo, Niete, como é que a turma aqui no Brasil fala? O apóstolo Paulo no verso 9 diz, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir do Deus vivo e verdadeiro. O versículo 10 diz assim, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Amém e amém. Wagner Miranda, meu reverendo Wagner amado, que bom. Falar nisso, pessoal, hoje nós vamos ter uma live do amor às 9h30 da noite. O pastor lá de Barretos, a esposa dele, esse que vos fala e a minha amada Cris, às 9h30 da noite. Entra lá na live, no Instagram. Deus abençoe. Vamos então, meus irmãos queridos. No verso 8, a gente observa, segundo os estudiosos, sabe aqueles estudiosos, igual o pastor Wagner, igual o Lucas, igual outros mais? Então, o Guto lá de registro, ele é Lucas que ele chama, e outros mais, eles então estudam, e o William Hendricks, igual eu falei ontem, William Barclay, eu falei também do Hernandes, esse pessoal, eles entendem
que os tessalonicenses, eles eram transmissores e receptores da palavra. No versículo 5, fala que eles eram receptores. E no verso 8 fala que eles eram transmissores. Ou seja, eles receberam e não guardaram para si, eles passaram a anunciar o evangelho. Então, quando o texto fala para nós que eles eram receptores e também transmissores, tem alguns textos aqui tão interessantes que fala que é onde todos podiam ouvir. Não apenas na Macedônia, não apenas na Acaia, mas em todo o mundo, até chegar lá em Batatais, até chegar lá no Japão, até chegar lá em Birigui, até chegar aqui. Eles eram os transmissores da palavra de Deus. E então, como Tessalônica era uma cidade onde as pessoas passavam, é como se fosse a rodoviária do Tietê, o aeroporto de Guarulhos, onde todo mundo passa para ir para todo lugar. Então Tessalônica era um lugar desse, e todo mundo que passava lá ficava sabendo do que eles faziam, do que os crentes tessalonicenses estavam vivendo, aqueles crentes que eram pregressos dos romanos, dos gregos. Eles tinham vários deuses, eles tinham ídolos, eles tinham idolatria. Então esse pessoal é que se converteu, é esse pessoal que o apóstolo Paulo pregou, além de alguns judeus também. Então esse pessoal de Tessalônica, os tessalonicenses, eles estavam repercutindo a fé que eles ouviram no versículo 5, igual o apóstolo Paulo fala, e no versículo 8, eles estão transmitindo, eles são os transmissores, eles são eles são as rádios da época, eles são os e-mails da época, eles são o Instagram da época, eles são o WhatsApp da época, eles são o YouTube da época. Eles anunciavam e todo mundo ficava sabendo da vida deles, e isso era muito interessante. Então, quando fala que repercutiu, sabe o que é repercutir? Segundo pastor Wagner, que é professor, ele sabe. Esse repercutir é um sino, é um trovão, é um estrondo, é o mar batendo na madrugada, que todo mundo fala: nossa, o que está acontecendo? Então, esse repercutir era exatamente esse barulho todo que o povo ouvia, o eco, o ruído do mar, o trovão, o sino, e é uma caixa acústica divina, onde ele falava e saía para todo lado e todo mundo ouvia. Sabe, pastor Dirceu? Era a caixa, esse pessoal de Tessalônica era a caixa acústica de Deus. Então eles viviam anunciando, viviam falando. Então quando fala repercutiu, é exatamente nesse sentido. Aí vem o verso 9. O verso 9, ele fala desse jeito: pois eles mesmos, nos tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso. Ou seja, o apóstolo Paulo foi até os Tessalonicenses, ficou 3 dias pregando. Agora estão mandando uma carta falando o seguinte: Tessalonicenses, eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês estão anunciando o evangelho, e eu estou muito feliz, porque todo mundo dá testemunho de que o que eu preguei para vocês, de que o que eu falei para vocês sobre Jesus, o que eu falei para vocês da salvação, o que eu falei para vocês de testemunho, o que eu falei para vocês de santificação, o que eu falei para vocês de vida nova, está todo mundo sabendo que vocês mudaram de fato. É isso que está falando no versículo 9. Vocês se arrependeram de verdade. Vocês têm fé de verdade. Vocês largaram os ídolos. Vocês tiveram coragem de romper com os deuses gregos, com os deuses romanos. Vocês tiveram coragem de romper com César.
Vocês tiveram coragem de botar a cabeça a prêmio. Vocês falam numa caixa acústica que são de Jesus e creem em Jesus, mesmo correndo risco de vida. Então todo mundo sabia que eles de fato eram crentes. Sabe por quê? Porque eles mudaram de vida. Eles mudaram de vida. Não adianta nada a gente falar que é crente, a gente sair batendo no peito aí, andar com a bibliona debaixo do braço e falar para os outros que é crente. Eles têm que ver sua vida, o seu dia a dia, a sua atuação. O seu funcionário tem que falar que você é crente. O seu patrão tem que te reconhecer como crente. Ser crente na igreja, ser pastor na igreja é fácil. Eu quero ver ser pastor fora da igreja, aonde eu tenho meus relacionamentos, aonde eu vivo, aonde eu visito. Você ser crente na igreja, ser um cantor da igreja, é fácil. É difícil é você cantar fora das paredes. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Sabe, Nayara? Sabe, Irenice, minha linda Irenice, lá de São Sebastião do Paraíso. Então eu queria que vocês entendessem que a mudança de vida, esse arrependimento, essa fé, é que os tessalonicenses, eles tinham que romper com esses muitos deuses que eles tinham. Eles estavam sossegados, abraçaram um Deus novo, o Deus verdadeiro que salva. E daí para frente, eles tinham que testemunhar, eles tinham que ser mártires. Porque se eles não fossem mártires, eles não conseguiriam testemunhar. E meu amado irmão, imagina se o apóstolo Paulo pregava sobre idolatria. Só que hoje, se o pastor pregar sobre idolatria, se hoje um irmão pregar sobre idolatria, os crentes da igreja vão falar o que de nós? Pastor é muito duro, pastor fala mensagem que espanta. Nós temos que confiar no Espírito Santo, tem que profetizar e deixar o Espírito Santo convencer. Agora, nós temos uma igreja hoje minada. Nós precisamos agradar as pessoas, nós precisamos cantar a música que a pessoa gosta, nós precisamos nos vestir do jeito que a pessoa entende, nós precisamos ter os cacuetes de crente. Isso é fácil, meus irmãos, é fácil eu botar uma gravata e ir pro culto pregar. É fácil eu falar aqui para você, porque eu estou na minha casa, no meu conforto, tomando água e comendo banana. É fácil. Se eu precisar de remédio, eu tenho. Se eu precisar de livros, eu tenho. Se eu precisar de dinheiro, eu tenho. Se eu precisar de qualquer coisa, eu tenho. Então, é fácil falar aqui. Eu quero viver, e eles estavam vivendo o evangelho. Versículo 9 é que fala que todo mundo falava. De fato, os tessalonicenses viraram crentes, eles seguem Jesus, eles amam Jesus, e eles têm coragem de botar a cara. Amados irmãos, eu vou terminar, é claro. E eu termino no versículo 10. E o versículo 10, ele fala para nós que quando o apóstolo Paulo chegou e pregou para os tessalonicenses, eles viviam sem esperança. Pode ver, o versículo 10 fala assim, ó: e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É muito triste quem morre de Covid-19. Muito triste. Por quê? Porque morrer não é bom, não. Você já morreu? Ninguém já morreu. Mas todo mundo fica preocupado com esse negócio de morrer. Por quê? Você tem certeza que você vai para o céu? Você pode ver que as pessoas ficam desesperadas. O mundo inteiro está desesperado. Até os crentes ficam desesperados. Sabe o que eu acho que você deve fazer, meu irmão? Usa máscara, evita sair, evita ficar sendo forget por aí, cuida das coisas direitinho, deixa os mais novos saírem, como a nossa igreja, o Valtinho, ele vai, ele leva, ele chama outros mais jovens, eles estão fazendo o serviço, eles se esforçam. Tem que fazer isso.
Agora os que não precisam, fica em casa, fica quietinho, faça o que você pode. E o resto é por conta do Papai do Céu, viu, Nogueira? É o Papai do Céu que cuida. Não fique com medo. Fique esperançoso que se nós formos dessa, nós vamos para melhor. É que a gente tem que ter certeza e segurança disso. E o apóstolo Paulo pregou para eles, eu não sei se vocês sabem, mas uma das coisas que a Bíblia mais fala aqui em Tessalonicenses é da ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo precisava pregar para os tessalonicenses de uma firme esperança, de uma esperança verdadeira, da ressurreição, de um Deus verdadeiro, de um Deus que tinha consequência eterna, não apenas uma credibilidade momentânea. Então aqui, agora nós vemos, nós estamos terminando, agora eles têm esperança, agora os tessalonicenses têm esperança, mas antes eles não tinham. Agora, meus amados irmãos, eles podem aguardar, a Bíblia fala, eles podem aguardar felizes a despeito da Covid-19, a despeito das mazelas, a despeito do mundo vil e cruel, a despeito da inveja, a despeito dos inimigos. Nós aguardamos felizes porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, amém? Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Não fique com medo da ira vindoura. Nós estamos livres dela. Nós estamos em Cristo. Amanhã nós vamos começar no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. E eu sinceramente não sei se vou falar além do primeiro versículo, mas eu falo amanhã o que nós vamos fazer. Mas é capítulo 2. Leia o capítulo 2. Que se der certo eu falo até o capítulo 2 inteiro, mas se for necessário eu vou parar para a gente estudar direitinho, tá bom? Então vamos orar agora pedindo a Deus para que Deus abençoe os pastores, para que Deus abençoe as ovelhas, para que Deus abençoe os que estão na frente da pandemia, os enlutados, os desempregados. Vamos rogar a Deus. Olha, tem muitas escolas que os professores estão ficando desempregados porque os donos das escolas estão tendo que dispensar, porque os pais ficaram sem emprego e eles não podem pagar a mensalidade para os filhos, você entendeu? O patrão que demitiu, ele demitiu porque a firma teve que ficar fechada, então virou um problema. Se Deus não botar a mão, não vamos ter saída. Então ore por isso também. Esta é a nossa oração. E que Deus te abençoe. Ó, um beijo de longe, um sorriso de longe e um abraço de longe. Para quem quiser vir à live, hoje às 9h30, com o nosso pastor Adriano e a doutora Nirvana, que é médica do hospital lá de Barretos, e é cardiologista do pessoal lá que tem câncer, essas coisas, e o esposo dela é pastor da Segunda Igreja. E eu e a Cris, ou Cris e eu, vamos participar dessa live. Esteja conosco. Deus te abençoe. Um grande beijo. Tchau, tchau.